Só Tu és Deus, Senhor absoluto. E agora queremos dedicar e consagrar a Ti as nossas vidas, esse ambiente, esse local. Tu conheces a realidade de cada coração, de cada pessoa no mais íntimo. Tu sabes o que cada um de nós precisa, antes mesmo que as palavras venham aos nossos lábios. Então ministra agora com graça, com sabedoria, que tudo aquilo que se levante contra o conhecimento do Senhor caiam por terra agora em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode assentar-se. É uma grande alegria estar com vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus. E dizer que você é bem-vindo a essa reunião. E como o David falou com muita propriedade, ontem tivemos o nosso Dia das Crianças, o lançamento do Forte Grandão. E eu não sei se você notou uma coisa, a Priscila se inspirou em quem para fazer o Forte Grandão? Quando eu disse isso, ela não achou que fosse verdade, mas a grande verdade é que Deus tem sido bom para conosco. Gente, eu queria mostrar para vocês umas fotos. Semana passada eu e o Joel estivemos visitando os nossos queridos missionários com quem temos parceria. Na Espanha, está ruim esse microfone aqui, tia. Na Espanha e na Alemanha. Esse casal é o pastor Disney e a sua esposa Hilda. Estão na cidade de Paterna, Grande Valência, na Espanha. E a Espanha passa por uma situação de uma crise, está vindo de uma crise, um grande desemprego, principalmente entre jovens. E isso tem aberto, sensibilizado o povo para se voltar para Cristo, para Deus. Então aí na casa deles, nessa sala, eles já estão reunindo 5 casais. Então, não existe nenhuma igreja evangélica na cidade de Paterna. E hoje já é reconhecido como uma igreja, 5 casais se reunindo. E o pastor Disney está lá já há 13 meses, e nesses 13 meses, a única igreja, apenas 2 igrejas se manteram fiéis à contribuição, e uma delas somos nós, a Filadélfia. Então, por isso a importância de nós entendermos e compreendermos o propósito de Deus de lançarmos o pão sobre as águas. Passa adiante. Uma das coisas que eles têm desenvolvido, no qual o pastor está envolvido, é esse time de futebol Nova Vida. Pode passar mais um. Ali está a comunidade Tempo de Cosecha, Tempo de Colheita é o nome da igreja. A igreja tem um time de futebol para meninos, adolescentes, que já está na 8ª divisão do campeonato espanhol. Passa adiante. E um empresário emprestou 100 mil euros para que eles construíssem esse campo, esse estádio de futebol, grama sintética, e já dentro dos padrões do campeonato espanhol. Então eles já podem fazer alguns jogos oficiais no campo deles, inclusive alugar. Então é uma forma de renda. Por quê? Porque o interesse é levar as crianças, os jovens, adolescentes, muçulmanos de todas as religiões a conhecerem a Jesus. E também resgatá-los das comunidades carentes para que eles não se envolvam com a criminalidade, com tantas coisas ruins que existem. Mais uma. E você vai perceber que esse time de branco é o time deles. E o pastor Disney, que é esse missionário que nós estamos ajudando, ele semanalmente, diariamente, agora eu não lembro se é 4 vezes ou 5 vezes por semana, ele se reúne com todos eles e eles são obrigados, assim, quando se diz obrigados, é que eles têm que participar dessa reunião aonde são ministrados. Inclusive, passa mais uma foto aí, você vai perceber que lá nos vestiários estão escritas aquelas palavras, amor, alegria, paz, são os frutos do Espírito. Então, declaradamente, é um time cristão. Então, todos que participam, todos que envolvem, sabem que é um time de futebol com princípios e valores cristãos. Mais adiante, você vai perceber a entrada da igreja, fica no subsolo de um shopping center, que houve uma crise e o cinema fechou, então a igreja alugou a sala do cinema para poder fazer a igreja. Pode passar mais um. Então é uma sala um tanto quanto estreita e comprida, mas cabe 170 pessoas sentadas, mas eles colocam cadeiras na lateral. Pode passar mais um. Aí você vai ver o Joel pregando em espanhol, em castelhano, mas o pastor estava ajudando ele, porque senão ninguém entendia nada que o Joel falava. Mais uma. Aqui é um culto no meio da semana, na quinta-feira. É um culto, então, que a frequência não é tão grande, mas você vai ver que tem muitos jovens, muitos adolescentes, é uma igreja que está crescendo. Mais um.
Aí eu achei um tradutor quase do meu tamanho, é o irmão Cláudio. Ele é do Uruguai, esteve 10 anos morando no Brasil e hoje casou e vive na Espanha. Então foi aquele que conseguiu me traduzir. Quer dizer que eu enrolei ele um pouco, tinha algumas palavras que eu não sabia o que era. Mas foi muito bom. Mais adiante, aqui está o pastor da igreja. O pastor Disney é pastor auxiliar desse pastor Juan, mais baixinho que o Joel, mas um homem de Deus, aleluia. Gente, o pastor Disney e a sua esposa estão lá já há 13 meses e eles estão pagando para estar lá, porque a igreja de lá é pequena, sem recursos, porque só o aluguel dessa sala, se eu não me engano, é 6.000 euros. Isso é muita grana para a realidade daquele povo e de uma igreja de 100 e poucas pessoas. Então ele está lá vivendo apenas das ofertas que é enviada daqui e de um dinheiro que ele tinha, que vendeu a sua casa, vendeu os seus bens aqui e fez um pé de meia. Então vamos orar pelo pastor Disney, pela sua esposa Hilda, para que Deus sustente e lhes dê graça, porque o desejo deles é implantar uma igreja de espanhóis na cidade de Paterna. Já existem esses 5, 6 casais que tenho falado, então as expectativas são muito boas. É um trabalho um tanto quanto diferente da realidade do Brasil, mas Deus está presente. Mais adiante nós estivemos aqui os troféus que o time ganhou. O time tem se destacado muito. Todo o treinador, o massagista, o técnico, todos eles são cristãos e voluntários nesse time de futebol. Toca adiante. Aqui já é a igreja na Alemanha, uma das igrejas que o Bill e a Aline estão servindo a Deus. Essa é a igreja de alemã de origem russa. Pode passar. Então é uma igreja que tem hoje 106 pessoas, membros, e uma frequência de 160 pessoas aos domingos. E é uma igreja bem dinâmica. Por serem uma igreja alemã de origem russa, eles são mais assim animados do que o alemão tradicional, que é muito seco. Então eles são muito afetuosos, o louvor é muito dinâmico, muito bom. Toca adiante. E também uma igreja de muitos jovens mesmo. Pode passar. Esse é o prédio que eles adquiriram. Era uma loja de departamento no meio do campo. Quando você vai para lá de noite, é tudo escuro, uma escuridão, no meio do campo mesmo, no mato da plantação. E aí você encontra esse prédio, que a igreja comprou há um tempo atrás, mas está usando só a parte de baixo, porque ainda não conseguiu reformar a parte de cima. Pode mudar. Aqui é uma segunda igreja, infelizmente a foto não sei por que ficou maior. Toca mais uma. Que o pastor Bill também é pastor. Aqui é uma igreja numa outra cidade, numa cidade de Linden, e tem 17 membros. Aqui é uma igreja alemã tradicional. Então você pode ver que o louvor é uma irmã que toca de piano, é bem tradicional e exclusivamente de pessoas de idade. Toca adiante. E ali estou eu pregando em alemão. O irmão ali do lado estava só me ajudando. Gente, eu sentei do lado de uma senhora idosa, alemã, 70 e poucos anos. Eu não entendia nada do que aquela gente falava, mas ao mesmo tempo nós éramos irmãos em Cristo, da mesma família. E quando ela, vamos dizer assim, no momento do culto que estávamos orando, ela falou em línguas, eu pensei, Jesus, nós temos algo que nos identifica a graça de Deus. E o pastor Bill, quando assumiu o púlpito, ele disse assim, gente, se vocês estão satisfeitos ou não comigo estar aqui, agradeçam a essa igreja, porque foi eles que há 10 anos atrás me enviaram para cá. Agora em março fazem 10 anos que Bill e Aline estão lá. Gente, essas pessoas aqui, está o Bill, a sua esposa e o seu pequeno filho Eike, uma graça de criança. Eles não estariam lá, esse povo não estaria sendo ministrado, povo que nós nunca imaginaríamos que existem, mas porque um dia nós acreditamos, investimos e enviamos. Por isso, nós como igreja precisamos aprender isso que o David acabou de falar, lançar o seu pão sobre as águas. Nós não sabemos o que o futuro nos espera, mas se você e eu investirmos no reino de Deus, eu tenho certeza de que as nossas vidas serão bem-sucedidas. Eu queria ler com vocês um texto que se encontra em Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, nos diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos,
minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. A Bíblia nos dá muitas metáforas em relação à vida. A Bíblia compara a vida muitas vezes a uma vereda, a um caminho, a uma trilha, a uma jornada. Mas a Bíblia também compara a vida a algo breve, como se fosse um sopro, como se fosse uma flor que viceja e não dura muito tempo, ela é breve, se esvai. Moisés, quando escreve o Salmo 90, ele faz uma comparação entre a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus. E nesse salmo ele diz: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que sejamos sábios. E ele diz que a vida do homem vai a 70, 80 anos, e se passar disso, é como canseira e enfado de vida. A grande verdade é que, se fôssemos dizer que a vida é como uma ave voando, existem aves que saem lá da América do Norte, do Canadá, dos Estados Unidos, e vêm passar o inverno aqui no sul, inclusive no Rio Grande do Sul. Mas mesmo que essas aves consigam voar grandes distâncias, existe um momento que elas precisam pousar, existe a necessidade de pousar. A Bíblia está dizendo mesmo que a nossa vida pareça longa, a grande verdade é que ela é breve, ela é como um sono, ela é como uma relva, ela é como um pó, diz a Bíblia. Tudo isso metáforas para mostrar para mim e para você que a vida é breve. A literatura está cheia de poetas, de filósofos, de escritores que escrevam a respeito dessa realidade. E existe um filósofo grego chamado Euclides, e ele diz o seguinte: a vida é como um rio que flui sempre. Ele diz que a vida é como um rio correndo, que está sempre correndo, passando as suas águas. E ele diz: você nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Você entra uma vez no rio e sai do rio. Quando você entrar no rio, não é mais o mesmo rio, porque aquelas águas passaram. E ele diz: você nunca se banha duas vezes no mesmo rio. E ele afirma dizendo: e você também não é mais o mesmo. A grande verdade é que todos nós precisamos ter consciência de que a vida é breve. Por isso eu e você precisamos aprender a vivê-la bem. É isso que Paulo está nos descrevendo nesse texto que acabamos de ler. Paulo, nessa situação, ele está preso. Ele está em uma masmorra, ele está em um calabouço. Por quê? Porque ele foi injustamente acusado. Mas Paulo está lá na cadeia, preso, e ele escuta, ele ouve falar a respeito da igreja que ele ama. Pessoas que lhe são queridas, pessoas que ele estima, pessoa que ele conhece o seu nome, pessoa que ele conhece as suas histórias. E o que surpreende Paulo é que ele conhece essas pessoas e diz: eu tenho saudade de vocês, vocês são a minha glória, vocês são a minha coroa, mas existe algo que vocês estão se equivocando.
a perspectiva de vocês, a maneira de vocês enxergarem a vida está equivocada. A grande verdade é que eu e você, muitas vezes a nossa visão da vida está baseada na situação em que nós estamos vivendo. Se você pegar um Colorado, depois que o Colorado ganhou hoje do time que jogou, não sei se foi Fluminense, ele tem até orgulho de botar a camiseta. E se perguntar, e daí como é que vai a vida? O Abelão. Mas se fosse semana passada com a Chapecoense, eles como está a vida? O Abelão. Se você perguntar para alguém na saída do shopping, na entrada do shopping, alguém que está entrando numa praça de diversão, e aí, o que você pensa da vida? Legal, tá. Agora pergunta para alguém que está na porta de um hospital, de UTI, esperando um filho, um parente que está do outro lado da porta. O que ele acha da vida? Então a grande verdade é que nós precisamos ter uma percepção clara da vida. Paulo está em uma cadeia, injustiçado. Ele não fez nada de errado, nada de equivocado. Ele está na cadeia porque prega Jesus. E ele olha para a vida e ele percebe um outro valor. Ele dá um outro valor. E ele lá na cadeia fica sabendo do que os crentes da igreja estão vivendo. E ele diz, então, pelo amor de Deus, vocês da igreja precisam aprender a não desperdiçar a vida de vocês. Vocês não podem jogar a vida de vocês fora. É isso que Paulo está dizendo. Ele estando preso, ele escreve à igreja, escreve a nós como eu e você podemos valorizar a nossa vida. É isso que eu e você precisamos aprender. Jesus, certa feita, disse: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida e perder a sua alma? A essência do Evangelho, o ponto importante, prioritário do Evangelho é valorizar a vida. Gente, você e eu estamos vivos porque Deus um dia decidiu, deliberou nos dar vida. É o bem mais precioso que eu e você precisamos ter. Por isso precisamos aprendê-la a viver bem. Mas por que será que algumas pessoas não conseguem viver bem? Porque no fundo, algumas têm uma consciência, elas não conseguem valorizar e entender o valor da vida. Alguns pensam que vão viver para sempre, que são eternos. Alguns simplesmente não percebem a brevidade da vida, o quanto a vida é pó, o quanto da vida é relva, e o quanto da vida é efêmero. E se acham onipotentes, eternos, levantam o seu nariz, vivem de uma forma como se fossem viver para a semente, que nunca iam envelhecer. Mas Deus está dizendo a mim e a você: você quer viver bem? Siga estes conselhos. E o primeiro conselho que Paulo nos diz é: você quer viver bem a sua vida? Se a vida é preciosa, não perca tempo com mágoas e melindres. Paulo está lá na cadeia e ele ouve falar a respeito de duas mulheres. E ele escreve dizendo: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Paulo está dizendo a elas, a essas duas mulheres, nós não sabemos o que aconteceu com elas, nós não sabemos se houve uma briga, se houve uma discussão, ou se uma estava defendendo o filho da outra, ou se uma... Porque a gente sabe que duas mulheres estavam com os pratos quebrados. Podiam ser dois homens? Podiam, mas é mais difícil. A grande verdade é que eram duas mulheres. A grande verdade é que essas duas mulheres estavam com uma dificuldade, e Paulo lá na cadeia manda um recado para elas e disse: parem com isso. E ele ainda diz: Clemente, ajuda essas mulheres porque elas são batalhadoras. Ajudem essas mulheres porque essas mulheres lutaram comigo, elas têm valor. E Paulo está dizendo: vocês não têm o direito de viver esse tipo de melindre.
Vocês não têm o direito de viver esse tipo de vida. Não perca a sua vida com besteira. Não perca a sua vida com mágoas, ressentimentos e muitas vezes mágoas e ressentimentos infundados. Coisas que se imaginou, coisas que se pensou, coisas que se deduziu. É isso que Paulo está dizendo. Grande parte dos nossos problemas da vida nascem. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas porque nós estamos nos esforçando em preservar os nossos direitos. Não, eu estou certo e eles estão errados. Eu estou certo e ela está errada. Não, eu preciso defender a minha reputação. Não, isso não pode ficar assim. Não, eu não permito que isso aconteça. E assim nós estamos vivendo a nossa vida, se magoando e magoando pessoas. Nós vamos vivendo muitas vezes a nossa vida dessa forma, melindrado, ressentido, chateado, acabrunhado e muitas vezes por razões infundadas. Paulo está dizendo, não vale a pena. A vida é muito curta para ficar emburrado, para dormir de costa com o marido, ficar uma semana. Gente, Clarice Lispector, uma escritora brasileira, ela escreve uma poesia que tem o título de Apesar de. E ela diz: uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Se deve, apesar de, se deve morrer. Inclusive, diz ela, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que insatisfeita foi criadora de minha própria vida. Em outras palavras, ela está dizendo a mesma coisa que Paulo está dizendo. Gente, vamos ser honestos. Talvez se você quisesse, você encontraria muitos motivos para se trancar no quarto. Se eu quisesse, eu encontraria muitos motivos para nunca mais ser pastor de igreja, nunca mais querer ajudar as pessoas, nunca mais querer me abrir para as pessoas, nunca mais me doar para as pessoas. Eu acharia muitos motivos para dizer, eu não quero mais ver crente na minha frente, eu não quero mais ver gente na minha frente, eu não quero saber de mais nada, eu vou ficar em casa vendo televisão e cuidando da minha vida. Mas apesar disso, eu estou aqui. Apesar disso, eu continuo vivendo a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz a Evódia e a Sinti que, em outras palavras, parem de bobagem, a vida é curta. Parem de bobagem. Apesar de, Paulo está dizendo, que alguém olhou para você com um olhar meio torcido, que alguém não te cumprimentou, que alguém não te convidou para o casamento da filha, o aniversário da filha, que alguém simplesmente te ignorou, ele diz, apesar disso, seja feliz, seja entusiasmado, viva a sua vida. Ele está dizendo que apesar de alguém não ter valorizado você como você deveria, alguém não ter elogiado o esforço que você tem, ele diz, pare, apesar disso, abrace a vida, viva a vida. Ele está dizendo que apesar de alguém ter lhe usado, alguém ter lhe manipulado, alguém ter lhe passado para trás, continue a sua vida. Apesar disso, você deve continuar vivendo a sua vida. A vida é curta demais para a gente perder a vida emburrado. Gente, quantas pessoas não estão mais aqui conosco? Quantas pessoas estão lá em casa, alguns até meio deprimidos, alguém doente, alguém não dá certo em lugar nenhum, por quê? Porque eles ficaram magoados, melindrados. A vida é curta demais para a gente viver dessa forma. E Paulo dizia, diz para Evódia e para Sinti, parem com isso, que se acertem, conversem. Tem gente que se andar por esse corredor, ele tem que andar pelo outro, porque ele não quer encontrar a pessoa. Você vai, eu não vou, eu fico, gente. O segundo conselho que Paulo nos diz é, primeiro, não perca tempo com as mágoas e melindres, e no outro ele diz, alegre-se sempre.
Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, disse Paulo, alegrai-vos no Senhor. Você sabia que Deus fica feliz quando você se alegra na vida? Existe uma tendência nossa de espiritualidade, de que espiritualidade é uma coisa triste. Isso veio da Igreja Católica. Inclusive, na Idade Média, era proibido rir. Quem assistiu aquele filme, O Nome da Rosa, ou leu o livro de Humberto Eco, sabia que uma das maldições era que existia um livro que fazia as pessoas ler e o cara botou veneno nas folhas do livro porque não queria que ninguém risse. Porque rir, se alegrar, era coisa da carne do capeta. Então, espiritualidade tem que ser uma coisa sisuda, séria. Eu sou santo espiritual. Não, a Bíblia diz, gente. Então tem gente que acha que alegrar-se é só quando você está no culto, que você bater palma. Para alguns nem bater palma não pode, que é muita alegria. Mas será que Jesus vivia dessa forma? Gente, uma das coisas que eles chamavam Jesus era de festeiro. Jesus andava nos melhores points da época, na beira da praia, nas festas, tinha uma boquinha livre lá, bebida e comida de graça, estava Jesus e os discípulos dele na festa de casamento, estava na festa do publicano, Zaqueu, e assim estava Jesus, se alegrando. E vocês acham que Jesus ia para lá para jejuar, só orar? Não, ele ia lá e se alegrar. A grande verdade é que nós temos uma percepção de que se nós estamos muito felizes, Deus vai mandar uma tribulaçãozinha aí. Tá bom demais para ser verdade. A gente às vezes diz assim, eu sabia, estava bom demais para ser verdade. Por quê? Porque nós achamos que Deus é um estraga-prazeres, que Deus é um justo juiz que não quer ver ninguém feliz, não. Lê do engano. Vejam o que Sofonias capítulo 3, o verso 17 diz, Deus falando, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele está dizendo que Deus está no meio do seu povo e ele diz, poderoso para te salvar, e ele, Deus, se deleitará em ti com alegria. Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus sorri quando o seu povo, quando os seus filhos estão alegres. Ele diz, e renovar-te-á no seu amor e regozijar-te-á em ti com júbilos. Isso significa que Deus faz brados de alegria, Deus tem prazer. Por isso nós precisamos aprender a celebrarmos a vida. A cada manhã que se levanta, em vez de se levantar dizendo, pá, mais uma semana de trabalho, caramba. Levante, graças a Deus, celebre cada refeição, cada momento. Os crentes deveriam ser as pessoas mais alegres, as pessoas que mais sorriem, as pessoas que dançam, que pulam, que pintam, que se divertem, que cantam. Porque Deus nos deu alegria. E Ele diz, alegrem-se sempre. Você quer viver bem, seja uma pessoa alegre, de bem com a vida. Conta a história que na China antiga, um mandarim, que é uma espécie de rei de uma região, ele era muito rico. Ele tinha de tudo que ele podia, e tudo que pensou na sua cabeça ele fazia. E você sabe que quando você tem muito dinheiro, e você pode satisfazer todos os seus desejos, você acaba ficando meio enjoado. E daqui a pouco aquele cara ficou meio para baixo. E ele perdeu a vontade de viver, ficou deprimido. Ele não achava mais graça em nada, mas nada tinha prazer. Mas ele era rei e ele resolveu fazer uma coisa. Ele chamou o barbeiro real, que todos os dias, no final da tarde, ele ia no barbeiro real, e ele disse para o barbeiro real, é o seguinte, tia, a partir de hoje, quando você estiver fazendo a minha barba, eu quero que você, sem me falar nada, sem dizer nada, você pegue a navalha e corte o meu pescoço. Sim, radical. O barbeiro disse, a palavra do rei é uma ordem, e o rei saiu dali. A grande verdade é que depois que isso aconteceu, ele viveu os primeiros dias como se nada acontecesse, mas daqui a pouco ele começou a pensar, será que é hoje? Será que é hoje que eu vou morrer? Será que é hoje que ele vai acabar com a minha vida? E a história diz que ele passou a viver todos os seus dias como se fosse o último dia da sua vida.
Então ele levantava de manhã e ele beijava a sua esposa como se fosse a última vez que a beijasse. Ele pegava os seus filhos no colo e abraçava, porque ele não sabia se no final da tarde o seu barbeiro não ia... Ele começou a perceber a realidade dos dias, as flores, a beleza, o canto. Ele começou a valorizar coisas que ele nem percebia. E isso lhe deu energia, vitalidade. Mas agora, cada vez que ele ia fazer a barba, ele sentia uma grande agonia. E então ele resolveu e mandou matar o barbeiro. Não mate o barbeiro, mas viva todos os dias como se fosse o último dia. Porque essa é a grande verdade. Deus está dizendo à minha vida: alegre-se sempre. Viva a sua vida, usufruindo, vivendo, se alegrando com todos os momentos. Alegre-se sempre. Gente, Paulo está dizendo isso em uma cadeia, preso. E ele ouve lá de dentro que as pessoas do lado de fora estão de milindres, de bobajada, que pessoas estão entristecidas. Ele diz: valorizem o que vocês têm. A terceira coisa que ele diz no verso 5, seja que a vossa moderação seja conhecida de todos. Em outra versão diz que a amabilidade de vocês seja conhecida de todos. Então o terceiro conselho de Paulo para viver uma vida bem, ele diz: seja amável. A grande verdade é que eu e você temos uma ideia equivocada, uma noção errada de espiritualidade. Nós achamos que uma pessoa espiritual é uma pessoa que está assim com Deus, uma pessoa que fala com o homem, um homem é uma pessoa que tem visões espirituais, êxtases, pessoa que... Não! A grande verdade é que a espiritualidade é manifesta quando você se torna uma pessoa amável. É isso que Deus diz. Existem muitas pessoas que estão dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero buscar mais de Deus, eu quero receber uma iluminação de Deus, eu quero ter uma revelação de Deus. E eu pergunto: para quê? Porque eu não sei se vocês já viram, mas eu conheço muita gente que é metida espiritual, que, me perdoe, é uma mala sem alça. Para começar, quando ela olha para você... Já contei aqui uma vez que eu estava com o pessoal do GAD num acampamento de verão e faltou pão, e eu fui com umas crianças, uns atalaias, na padaria. E eu fui de bermuda, de camiseta. Eu estava barbudo. E as crianças foram comigo na padaria. E a padaria era de uns crentes desses bem espiritual, de saia até a canela, assim. E quando foi pagar, as crianças disseram assim: ô pastor, não vamos levar isso aqui. Quando falaram pastor, a mulher ali olhou para mim e fez assim. E eu disse: psh, 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 psh. Não queima meu filme aqui, tia, eu estou sem gravata. Gente, ser espiritual é você ser uma pessoa amável. E isso começa lá na sua casa. Pise o chão da sua casa com amabilidade. Paulo está dizendo que vocês precisam ser conhecidos e reconhecidos diante de todos. Pelo quê? Pela sua espiritualidade, por falar em outras línguas, por clamar. Não, por ser amável, por ser gentil. A proposta de Jesus para nós, a proposta de Jesus para a nossa vida é que quanto mais espiritual eu e você sejamos, mais humano nós nos tornamos, mais amáveis nós nos tornamos. Então, quanto mais próximo de Jesus eu estou, quanto mais próximo de Deus eu estou, eu preciso absorver a amabilidade, a bondade, a graciosidade, o afeto que existe nele. Isso precisa refletir na minha vida. Por isso Paulo diz: você quer viver a sua vida bem, seja amável. Eu contei hoje pela manhã que quando eu e o Joel estávamos nessa viagem, e nós descemos em Amsterdã e pegamos um carro, são 270 quilômetros de Amsterdã até onde o Bill está. O Bill está numa região no noroeste da Alemanha, uma cidade, uma região bem rural. E a gente pegou aquelas autobahn alemã, aquelas freeway alemã,
E de tempos em tempos existe assim um posto de gasolina e uma lojinha de conveniência com coisas para comer, porque você está literalmente no meio do campo, não tem cidades próximas, não tem nada. Nas cidades grandes, nas cidades turísticas, existem placas em inglês, existem inscrições em inglês, mas nesses lugares é tudo em alemão. E o meu alemão está meio enferrujado, faz tempo que eu não falo nada em alemão, faz tempo que eu não leio nada em alemão. Fazem 53 anos que eu não falo nada e não leio nada. E nós paramos num negócio desse para tomar um cafezinho, e é tudo automatizado, até aquelas salsicha, linguiça, comida quente, você pega tudo ali, tudo automático. Só tem uma pessoa para receber o dinheiro. E chegamos numa máquina dessa de café, o Joel queria um cafezinho, €1,50 para um cafezinho desses pequenininhos assim. Daí botei as moedas na máquina, apertei e nada. E tudo escrito em alemão, né? Tinha uns desenhinhos, mas do lado tinha uma outra máquina com os outros botões, e eu disse, ixi, esse troço aqui não funciona não, Joel, tem uma coisa errada. E apertamos. E a gente olhava para a senhora que estava lá para ver se ela nos dá. Daí eu disse para o Joel, ô Joel, vai tu lá com o teu espanhol, com o teu charme latino aí, conversa. E era uma alemona forte, assim, sabe, aquelas assim que dá bem grandona. E o Joel chegou lá e falou com a mulher deu uma risada, porque não entendeu nada que o Joel falou. E o Joel voltou meio desenchavido. E daí, Joel? Daí a mulher veio de lá, gente, e parecia que estava nos mandando longe. E nem para apontar, sabe? Que se ela apontasse assim, ela só chegou e falou uma coisa e mostrou uma placa e virou as costas. Estamos perdidos já, vamos ficar sem café. Daí fomos para uma outra máquina, mais €1,50. A outra máquina funcionou, fizemos tudo certinho, era aquela máquina que estava com defeito. Já quando a gente esteve na Holanda, também o meu holandês não está muito bom, a gente foi descer para baixo do aeroporto e lá tem trens para tudo que é lugar. A gente comprou, eu comprei a passagem, o bilhete, mas desci e disse, estamos no lugar errado. Daí perguntei para uma pessoa com meu inglês fluente, ela disse, não, é para na outra plataforma. Daí saímos, entramos, quando entramos eu disse, Joel, está errado. Só que não tinha ninguém naquela plataforma. Daí nisso chegou uma senhora e eu disse, please, não vou falar aqui para vocês não rirem do meu sotaque. Mas a mulher foi totalmente diferente. A mulher não sabia onde é que era, mas ela foi num painel, tudo escrito em holandês, e ela procurou aqui, não estava, voltou do outro lado, blá, 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 e ela voltou e disse, ela não falava inglês também muito pouco, ela só disse 16. Eu disse, tá, obrigado. A diferença de uma pessoa para outra. Gente, o cristão, para viver bem, você para viver bem, precisa ser uma pessoa amável. Paulo diz, não perca tempo com mágoas e melindres, alegre-se sempre, seja amável. E ele continua dizendo, não gaste as suas energias com ansiedade. Essa é a verdade. Ele chega a dizer para mim e para você, observe o que ele diz, não ande ansioso de coisa alguma. Pelo contrário, ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ele está dizendo, você quer viver bem, não perca, não gaste as suas energias com a ansiedade, porque a ansiedade não te leva a lugar nenhum, a preocupação não te leva a nada. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é a nossa incapacidade de lidarmos, controlarmos o futuro. E a gente então fica ansioso porque algo está fora do nosso controle e a gente não consegue mudar. E às vezes eu e você temos uma pretensão religiosa de que se eu sou crente, de que se eu amo a Deus, de que se eu conheço Deus, Deus vai fazer com que toda a minha vida esteja sobre o meu controle, sobre o meu cabresto, que eu possa controlar. E não é verdade. A vida existe situações, nuances, circunstâncias que simplesmente ela é incontrolável. Salomão escreve em Eclesiastes 7,15 o seguinte, eu já vi de tudo nessa vida, diz ele. Eu já vi um homem justo que morreu cedo, e eu já vi um ímpio que teve vida longa. Em outras palavras, ele está dizendo que você não pode ficar olhando para a vida com esse desejo, essa pretensão de querer controlar as coisas, porque isso
gera ansiedade. Conta-se que uma enfermeira foi trabalhar em um hospital psiquiátrico. Em outras palavras, um hospital para pessoas doentes da cabeça. E ela começou o seu trabalho e ela notou que tinha um doente, um paciente, que estava com a cabeça encostada na parede, escutando algo, com a cabeça encostada na parede. Ela passa para lá, ela passa para cá, deu meio-dia, deu meia-tarde, e o cabra com o ouvido na parede. Então ela chega para ele e pergunta: o que você está fazendo aí? Ele, silêncio. E ele fez sinal para ela, para que ela encostasse a cabeça na parede também. E a enfermeira concordou, encostou a cabeça na parede e ficou ali por alguns tempos ouvindo. Daqui a pouco ela olhou para ele e disse assim: eu não estou ouvindo nada. Ele olhou para ela e disse: eu também não. E fez uma cara séria e disse: e o pior, que é o dia todo assim. A gente ri do doente, mas tem gente que está preocupado. Preocupação, gente, é uma pré-ocupação. É como você está sentado em uma cadeira de balanço, você se mexe e não sai do lugar. Tem gente que nem casou ainda e já está preocupado se o filho dele vai ter alguma doença. Tem gente que está preocupado agora, ansioso, porque está louco que esse culto termine. E ele quer ir embora, mas eu só vou falar mais 1h30. Ansiedade é você querer controlar as coisas. E o que eu faço com a minha ansiedade então, pastor? Paulo diz: apresente tudo a Deus. Apresente todos os seus pedidos, todas as suas questões, todas as suas dores, todos os seus dilemas a Deus em tudo. Paulo disse: eu estou aqui na cadeia, eu enfrentei tantas coisas, mas quando a minha vida estava num absurdo, eu me refugio em Deus, na certeza de que Deus está perto de mim, e por isso eu posso falar com Ele, eu posso me relacionar com Ele, eu posso desabafar com Deus. Quando a gente lê o livro de Jó, a história de Jó, a gente percebe que é possível que eu e você briguemos com Deus, discutamos com Deus, falamos com Deus, xingamos com Deus, mas no fim sempre Deus tem razão. Ele sempre vence todos os nossos argumentos. Mas quando eu me abro com Deus, quando eu me coloco diante de Deus, quando eu externo todos os meus medos, as minhas ansiedades, isso me cura. Isso faz com que eu possa viver a vida apesar de ainda não alcancei, ainda não vivenciei, mas eu confio num Deus, porque Deus vem de encontro à minha vida, à minha realidade. Ele nunca está indiferente àqueles que o buscam, àqueles que o confiam, àqueles que se entregam a Ele. É isso que Paulo está dizendo: não gaste as suas energias, não deixe de dormir noites de sono, não crie úlcera, gastrite, não fique irritado, não fique preocupado, viva a sua vida, entregue a Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus temores, em tudo sejam conhecidas diante de Deus todas as coisas, para que você viva uma vida bem. Eu li a respeito de Wesley, um grande homem de Deus usado para o avivamento na Europa, no século retrasado. E certa feita ele vinha de uma das suas cruzadas que tinha pregado. Ele está chegando perto da sua casa, e uma pessoa vem correndo para ele, ofegante, e diz: a sua casa pegou fogo e foi destruída num incêndio. E a pessoa estava tão assim, e ele fez... Ele achou que não tinha entendido. A sua casa pegou fogo no incêndio. Ele disse assim: primeiro, eu nunca tive casa, a casa era do Senhor. E se pegou fogo é uma coisa a menos para mim me preocupar. Radical. Mas é a consciência de que não adianta se preocupar com uma casa que já pegou fogo. Deus está querendo que eu e você aprendamos a viver bem. Por isso não gaste suas energias com ansiedade. E por fim, Paulo nos dá o conselho: encha sua mente do que é virtuoso, do que é nobre. Vejam o que ele diz. Irmãos, finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum valor existe, isso seja o que ocupe o vosso pensamento. Quer viver bem? Tenha uma cabeça boa. Pense coisas boas. Existem pessoas que só falam coisas ruins porque a sua mente e o seu coração estão cheios de coisa ruim. Você se aproxima dela, ela está reclamando de tudo, de todos, está sempre falando, a sua cabeça está tomada, ela vê coisa ruim para tudo que é lado. Para tudo que é lado que ela vê, ela só vê coisas ruins e ocupa a sua mente. Paulo está dizendo, Deus está nos dizendo que se você quer viver bem, você precisa encher a sua mente do que é virtuoso, do que é bom, do que é agradável. Essa é a realidade. Por que isso? Por que eu preciso? Porque eu preciso entender que felicidade, ser feliz não é um fim em si mesmo. Todas as pessoas que procuram ser felizes, todas as pessoas que querem ser felizes, nunca serão felizes. Porque a felicidade não é algo que você procura, não é um fim em si mesmo. Mas felicidade é quando você enche a sua mente da virtude, quando você ocupa o seu coração da virtude, daquilo que é bom, daquilo que é amável, daquilo que é grato. Por isso Paulo podia estar numa masmorra, injustiçado, mas ele era um homem feliz. E às vezes nós não estamos em masmorra nenhuma, e estamos cercados de pessoas que nos amam, e somos amargos, azedos. Mas Deus está dizendo a mim e a você, que eu e você, para vivermos bem, precisamos encher a nossa mente, o nosso coração, do que é bom. Eu quero ser uma pessoa virtuosa. Eu quero alimentar a minha mente. Eu quero alimentar a minha cabeça com o que é digno, com o que é de boa fama, com aquilo que é nobre, com aquilo que é virtuoso. Eu quero adquirir sabedoria. Por isso, nessa noite eu gostaria de perguntar a você, como você está vivendo a sua vida? Como vai você? Que o Espírito Santo de Deus nos dê graça. Porque muitas pessoas acham que Deus vai pegar e mudar a nossa realidade. Mas, gente, a mudança precisa acontecer dentro de nós. Porque às vezes a realidade ao nosso redor é a mesma de outras pessoas. Paulo estava em uma masmorra, mas ele estava ouvindo que existiam pessoas que estavam desperdiçando a sua vida, com mágoas e melindres. E Paulo estava dizendo, vocês precisam estar alegres sempre. Vocês precisam ser amáveis sempre. Vocês não devem gastar as energias, o potencial, o tempo de vocês com a ansiedade, com a preocupação. Mas para que isso aconteça, vocês precisam encher a sua mente, o seu coração do que é bom. Vamos orar? Pai, nós sabemos que Tu tens o desejo de que nós sejamos abençoados e não estressados. Tu tens o desejo que vivamos uma vida plena, uma vida abundante. Tu tens prazer, Pai, em que os Teus filhos tenham uma vida alegre. Mas muitas vezes, Pai, nós não temos seguido os conselhos que Paulo deu à igreja de Filipos. Mas nessa noite eu te peço que o Espírito Santo de Deus fale aos corações. Tu conheces aqueles, Pai, que têm perdido tanto da sua vida porque estão magoados, porque foram traídos, porque foram usados, porque olharam para lado, olharam para cá, olharam para lá e se sentiram frustrados nos seus direitos. Mas não permita que eles passem a sua vida, Pai, chateados, amargurados. Deus, existem pessoas que não conseguem se alegrar com o dia que têm. Que tenhamos a consciência de que é preciso viver os nossos dias como se fossem os últimos dias. Que não precisamos estar, Pai, em um leito de uma cama para valorizarmos a saúde. Que não precisamos perder os queridos ao nosso redor para valorizarmos aqueles que estão ao nosso redor. Que não tenhamos que perder, Senhor Jesus, tantas coisas para reconhecer o valor, mas nos ajude a nos alegrar sempre.
Nos ajuda, Pai, a demonstrar a nossa espiritualidade com amabilidade. Deus, 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 quanto mais espirituais, mais de Deus, mais amáveis nós somos, mais tolerantes nós somos, mais humanos nós somos e menos radicais, menos teimosos, obstinados, orgulhosos nós somos. Não permita que gastemos as nossas energias, a nossa saúde, o nosso tempo, que nos irritemos dentro de casa com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações, que perdamos horas de sono, que perdamos, Senhor Jesus, a nossa energia correndo atrás daquilo que é incontrolável. Mas nos ajuda a enchermos a nossa mente, o nosso coração. Somos assediados, somos bombardeados por pensamentos maus, Pai, como flechas inflamadas que querem nos colocar um contra os outros, querem colocar, Senhor, dúvidas, inseguranças, frustrações, baixa estima, complexos na nossa vida. Mas em nome de Jesus nós não aceitamos. A nossa mente precisa ser revestida do capacete de Deus. Nos ajuda, Pai, a termos uma identidade em Cristo, que venhamos a viver uma vida plena, para vivermos bem, em nome do Senhor. E eu convidaria você a ficar de pé. E eu gostaria de orar com você, que gostaria de nessa noite dizer: Jesus, me ajuda a viver bem. Eu quero entender e compreender esses passos, esses conselhos que Paulo tem nos dado. Me ajuda. E se você quer a nossa oração, vem até a frente. Talvez existe algo que você precisa consertar. Talvez precise algo que você precisa deixar de lado. Talvez você precisa reconhecer, se alegrar. Talvez você precise dizer: eu sou ansioso, eu sou preocupado e tenho perdido tanto da minha vida. Agora mesmo eu não consegui prestar atenção em nada, porque eu estou pensando no amanhã. Eu estou pensando em contas no final do mês. Eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Mas Deus nos chama para vivermos uma vida bem. Vem bem para frente, vocês vêm bem para frente para caber todo mundo aqui na frente. Isso, pode vir bem para frente, por gentileza. Os pastores, os ministros, os homens de Deus vão estar orando. Venha, crendo, Deus quer que você viva uma vida plena. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido for não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido for não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido for não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Uma nova história Deus tem pra mim. Eu preciso viver os princípios de Deus. Um novo tempo Deus tem. Deus coloca diante de mim um caminho de bênção e Ele diz: escolhei por onde vocês querem andar. Aleluia. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Cante isso profetizando na sua vida, aleluia. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu gostaria que você levasse para casa esse informativo e, no nome de Jesus, você lesse cada um desses versículos, lesse esses temas e dissesse: Deus, me mostre. Deus, não me deixa ficar preso às minhas maneiras de ver, a minha perspectiva de vida. Não deixe eu entender a vida com os meus olhos, mas me ajuda a ser gracioso. Porque às vezes existem áreas na nossa vida que estão trancando, estão sufocando e prendendo. E Deus está se revelando a você e a nós de tantas formas, mas nós somos tardios. Então volte para casa, creia que Deus quer que você viva uma vida plena. E se você ainda não pegou um material, uma literatura e um CD gratuitos, nós queremos dar para você que ainda não pegou. Procure essas pessoas com esse colete cor de laranja. Eles lhe darão uma literatura, um CD, para que você leve para casa, leia e saiba mais a respeito desse Jesus, que quer lhe dar uma vida plena e poderosa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Pai, por essa reunião. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Agora leva-nos aos nossos lares e que tenhamos prazer de andar na presença do Senhor. Nos ajuda. É o que te pedimos em nome de Jesus. Dai-nos uma semana abençoada, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Uma boa semana a todos.